Capítulo 13 – A Vitória. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mateus capítulo 4, versos 5 e 6. Ainda com a aparência de anjo de luz, Satanás deixou evidente que tinha familiaridade com as Escrituras. Jesus usou a palavra para sustentar sua fé e o tentador agora a usou para fazer seu engano parecer aceitável. Satanás insistiu que o Salvador desse mais uma evidência de sua fé. Outra vez, a tentação é introduzida com uma insinuação de desconfiança. Se és o Filho de Deus. Cristo foi tentado a dar resposta àquele se, mas recusou-se a fazer qualquer coisa que envolvesse a mais leve aceitação de dúvida. O tentador pensou que se aproveitar da humanidade de Cristo e o incitar a ir além do que Deus permitia. Embora Satanás possa instigar, ele não pode forçar alguém a pecar. Ele disse: joga-te daqui para baixo, sabendo que ele mesmo não poderia jogá-lo para baixo, tampouco forçá-lo a fazer isso, a menos que Cristo consentisse na tentação. Ele não poderia ser vencido. O tentador nunca pode nos forçar a fazer o mal. A vontade deve consentir e a fé se desvencilhar de Cristo, antes de Satanás exercer seu poder sobre nós. Todo desejo pecaminoso que abrigamos é uma porta aberta para onde ele pode entrar para nos tentar e nos destruir. E cada fracasso de nossa parte é uma oportunidade que lhe damos para menosprezar a Cristo. Quando Satanás citou a promessa, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, ele omitiu as palavras para que o protejam em todos os seus caminhos, isto é, em todos os caminhos que Deus escolher. Jesus se recusou a sair do caminho da obediência. Ele não forçaria Deus a vir socorrê-lo, pois dessa maneira fracassaria em nos deixar um exemplo de confiança e submissão. Jesus declarou a Satanás: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Mateus capítulo 4, verso 7. Deus já havia demonstrado que Jesus era seu filho. A essa altura, pedir um sinal disso seria pôr à prova a palavra de Deus, tentando. Não devemos apresentar nossos pedidos a Deus para provar se Ele cumprirá a sua palavra, mas porque Ele a cumprirá. Não para provar que Ele nos ama, mas porque Ele nos ama. A presunção é a falsificação da fé, criada por Satanás. A fé reclama as promessas de Deus e produz frutos de obediência. A presunção também reclama as promessas, mas a usa como desculpa para a transgressão. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e a obedecer seus mandamentos. A presunção os levou a desobedecer sua lei, acreditando que seu grande amor os salvaria das consequências do seu pecado. Reclamar o favor do céu sem cumprir as condições sob as quais Deus concede sua misericórdia não é sinal de fé. Aventurando-se no terreno de Satanás. Se Satanás puder fazer com que nos coloquemos desnecessariamente no caminho da tentação, ele sabe que triunfará. Deus preservará todo aquele que andar na trilha da obediência. Sair dessa trilha é pisar no terreno de Satanás. O Salvador nos instrui: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Marcos capítulo 14, verso 38. Muitas vezes, quando somos colocados em situação difícil, duvidamos que o Espírito de Deus nos tem guiado. No entanto, foi a orientação do Espírito que levou Jesus ao deserto. Quando Deus nos traz provações, Ele tem um propósito a ser alcançado para nosso bem. Jesus não escolheu deliberadamente ir ao encontro da tentação confiado nas promessas de Deus.
nem se entregou a sentimentos de desespero quando lhe veio a tentação. Nós, tampouco, devemos fazer isso. Jesus foi o vencedor na segunda tentação. Somente então, Satanás mostrou seu verdadeiro caráter, como um anjo poderoso, embora caído. Ele se proclamou líder da rebelião e Deus deste mundo. Levando Jesus para o alto de uma montanha, faz com que os reinos do mundo fossem exibidos diante dele em visão panorâmica. A luz do sol banhava as cidades com seus templos, palácios de mármores, campos férteis e pomares repletos de frutos. As marcas do pecado estavam escondidas. Os olhos de Jesus estavam fixos naquela cena de uma incrível beleza e prosperidade. Nesse momento, ele ouviu a voz do tentador. Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Mateus capítulo 4, verso 9. Diante de Cristo estava uma vida de tristezas, dificuldades, conflitos e vergonhosa morte. Cristo poderia se livrar desse terrível futuro, reconhecendo a supremacia de Satanás. Mas fazer isso seria ceder a vitória no grande conflito. Se Satanás vencesse agora, a rebelião triunfaria. Cristo não podia ser comprado. Quando o tentador ofereceu a Cristo o reinado e glória do mundo, ele estava propondo que Cristo governasse em sujeição a Satanás. Esse era o mesmo tipo de governo no qual os judeus tinham colocado suas esperanças. Eles desejavam um reino deste mundo. Cristo declarou para o tentador: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mateus capítulo 4, verso 10. Cristo não seria comprado. Ele veio para estabelecer um reino de justiça e não abandonaria seu plano. Satanás aborda as pessoas com a mesma tentação, e nisso ele tem alcançado mais sucesso do que Cristo. Ele oferece para elas o reino deste mundo, sob a condição de que sacrifiquem a integridade, não atendam à consciência, condescendam com o egoísmo e reconheçam sua supremacia. Seja qual for a verdade sobre a vida eterna, para que tenham sucesso neste mundo, você tem que me servir. Posso lhe dar riquezas, prazeres, honra e felicidade. Não se deixe levar por ideias de honestidade ou abnegação. Assim, muitas pessoas concordam em viver para o próprio eu, deixando Satanás satisfeito. Contudo, ele oferece o que não tem para dar, mas isso muito em breve lhe será tirado. Em troca, ele as engana para tirar delas o título de filhos herdeiros de Deus. Inimigo derrotado. Quando Jesus o dispensou com grande autoridade, Satanás já tinha a prova de que ele era o Filho de Deus. A divindade brilhou através da humanidade sofredora. Contorcendo-se de humilhação e raiva, Satanás foi forçado a se retirar da presença do Redentor do mundo. A vitória de Cristo foi tão completa quanto havia sido o fracasso de Adão. Portanto, podemos resistir à tentação, forçando Satanás a fugir de nós. Jesus obteve vitória por meio de submissão e fé em Deus. Por intermédio do apóstolo, ele nos diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Provérbios, capítulo 18, verso 10. Satanás estremece diante da mais fraca pessoa que encontra refúgio nesse poderoso nome. Depois que o inimigo se retirou, Jesus caiu por terra, exausto, com a palidez da morte estampada em seu rosto. Anjos estiveram observando seu amado comandante enquanto ele passava pelo teste. Maior que qualquer um que sejamos chamados a enfrentar. Eles agora davam assistência ao Filho de Deus, ali prostrado qual um moribundo. Eles o fortaleceram dando-lhe comida e o confortaram com a certeza de que o céu triunfara com sua vitória.
Reanimado, seu enorme coração pulsou forte em simpatia pela humanidade e ele seguiu seu caminho para completar a obra que tinha iniciado. Não descansaria até que o inimigo estivesse completamente derrotado e a raça humana redimida. Nunca poderemos compreender o custo da redenção até que o remido compareça com o Redentor diante do trono de Deus. Somente então, quando as glórias do lar eterno transbordarem de nossos sentidos deleitados, nos lembraremos de que Jesus deixou tudo aquilo por nós e que ele assumiu o risco de fracassar e de se perder eternamente. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse, capítulo 5, verso 12.